aqui mais uma vez para o quê? Para a melhor aula de ciências. Aula de número 3, aula 3. Pega desde já aí, se você não está assistindo a sequência da nossa aula, então pega aí a tua canequinha com o quê? Com água, estamos aqui com a nossa caneca. Pega aí a tua tabela periódica e também pega a tua apostila e já abre a tua apostila onde? Página 7. Eu já estou ganhando do Iago que fala muito inglês, né, gente? Só que não. Um abraço para o Iago, para todos os professores de inglês do Colégio Meta. Gente, abram a apostila de vocês na página 7. Na página 7 agora, nós iremos falar sobre o quê? Sobre alguns compostos que estão dentro ali da ligação covalente. E esses compostos, eles podem ser dois tipos, moleculares e covalentes. Então já peguem aí a página 7 de vocês e grifem o primeiro parágrafo. E o primeiro parágrafo de vocês vai dizer exatamente o seguinte, que nós teremos aí substâncias, e essas substâncias elas são formadas pelo compartilhamento de elétrons. Lembram que o prof lá na outra aula falou para vocês do hidrogênio, falou para vocês do oxigênio, falou ali como acontece a formação da água. Então nós teremos aqui a formação do compartilhamento desses elétrons, tá bom? Na camada de valência. E esse compartilhamento de elétrons, ele pode ser definido em duas formas. Ou eles poderão ser moleculares, ou eles poderão ser covalentes. Então já pega a apostilinha e começa a grifar. Como que eles poderão ser moleculares, prof? É bem fácil de nós diferenciarmos um do outro, tá, galera? Primeiro, eles serão moleculares, já está falando, moléculas. Então eles vão ser moleculares quando nós temos átomos, e esses átomos eles conseguem fazer o quê? Ligações por meio do número de quê? Um número limitado de ligações covalentes. Quando nós falamos em números limitados, significa algo contável, algo que nós podemos contar. Olha a nossa matemática aí, né? Então, a ligação de moléculas, ou seja, um composto molecular, nós temos um número limitado de ligações covalentes. E aí, onde é que nós podemos, no caso, encontrar essas moléculas, gente? Onde é que eu posso encontrar, no caso, uma molécula no meio ambiente? Nós temos os três estados, e aí, no caso de condições ambientais, na fase gasosa, que você já aprendeu lá no primeiro bimestre, como que ocorre, né? Na forma gasosa, nós encontramos hidrogênio. Já na fase líquida, nós conseguimos encontrar a água, por exemplo. E na fase sólida, nós encontramos a glicose. E a glicose, nós sabemos que a fórmula dela é o quê? C6H2, H12O, o quê? O6. Então, dá de se perceber que o número de ligações é limitado, você consegue ali contar. E aí, quando nós falamos nessa glicose, a apostila de vocês, se vocês pegarem, ela vai falar ali sobre os açúcares. Lá vale lembrar que a glicose é o açúcar, e quando esse açúcar ele é ingerido em uma alta quantidade, não sei se você está aí com aquele copo de Coca-Cola sobre sua mesa, mas ali nós temos uma alta quantidade de glicose, ou seja, de açúcares, e esses açúcares eles têm tendência a irem para os tecidos, invadirem as nossas células e chegarem no nosso tecido adiposo, que vai ocasionar ali um pouquinho mais de quilogramas na nossa querida e amada balança. Por isso, é bom você evitar um pouco desse açúcar, dessa glicose, beleza? Então aqui nós temos o nosso composto molecular, gente. Agora, nós temos aqui, olha só, nós temos o açúcar, como eu falei para vocês. Olha só aqui a nossa molécula do açúcar. O açúcar é constituído por uma substância molecular denominada sacarose. E nós também teremos aqui o nosso dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ele é um dos maiores poluentes aí, tá bom? Poluentes atmosféricos liberados pela indústria. Então nós temos países, principalmente ali na Ásia, são países que são grandes polos industriais, onde nós temos um alto índice de pessoas com o quê? Com células cancerígenas, o câncer, onde elas inalam bastante essa substância e aí danificam os seus pulmões e pode ocasionar aí algumas células cancerígenas, levando possivelmente a pessoa até a óbito, tá bom?
Então, aqui nós temos o quê? Dois compostos moleculares, onde nós conseguimos contar aí a quantidade desses compostos, a quantidade de ligações covalentes que possam existir, tá bom? E aí o que acontece? Como que vai ocorrer o composto covalente? Como é que ocorre esse composto covalente? Ele é o inverso do molecular. O composto covalente, nós temos um número muito grande e indeterminado de átomos, ou seja, nós não conseguimos contar a quantidade de átomos que nós vamos ter nessas estruturas. Ou seja, eles conseguem principalmente formar estruturas sólidas. E essa estrutura sólida que eles conseguem formar, meu povo e minha pova, eles têm aí o que? É uma zona conhecida como composto covalente. E esse composto covalente ele pode ser encontrado em algumas fases do ambiente, com suas características, principalmente na fase sólida. Essa fase sólida nós podemos encontrar o grafite, que está com certeza aí na sua mão, e o diamante, que com certeza nós queríamos ter um diamante na nossa casa, né, gente? Então, só para vocês terem uma ideia, o grafite e o diamante, eles são compostos covalentes, e esses compostos covalentes, eles têm números indeterminados de átomos, beleza, meus príncipes e princesas? Ou seja, eu não consigo ter noção de quantos átomos eles podem estar ali compartilhando com seus elétrons. Por isso que é um número indeterminado de átomos. Então, eles são conhecidos como macromoléculas, gigantescas moléculas que não dá ali para se contar. E essas macromoléculas, inclusive, o livro de vocês, ele vai dar um exemplo da celulose. A celulose aí é uma substância química que vai estar muito presente nas plantas. Isso vocês vão achar no livro de vocês na página 7, num quadradinho amarelo, tá bom? Tá lá na página 7. Deixa eu pegar aqui minha apostila para mostrar para vocês. Então nós temos aqui, ó, página 7, tá, galerinha? Falando sobre a celulose. Então a celulose ela vai estar presente principalmente nas nossas queridas plantas e auxiliam elas no processo fotoquímico para fazer a nossa fotossíntese. É isso mesmo, tá bom? E aí, lá na página 8 de vocês, no Zoom, nós vamos ter algumas características que ele fala com relação a essas macromoléculas. Ou seja, nós temos aí os átomos de elementos de carbono. E esses átomos de elementos de carbono, como eles foram encontrados em diversos tipos, esses tipos de variação e compartilhamento em determinados de átomos de carbono, eles foram conhecidos como alotropia, tá bom? Alotropia é esse conhecimento, esse segmento de um elemento químico com vários compartilhamentos de elétrons diferentes, formando aí sua própria característica. E aí lá no Zoom, na página 8, ele vai falar especificamente de 3 tipos de carbono. O carbono grafite, o carbono diamante e o carbono fulereno. Esses 3 tipos de carbonos estão presentes na natureza de suas determinadas formas e têm suas principais características. Dá um obséquio aqui na característica do grafite. O grafite, cada átomo de carbono está ligado a 3 átomos de carbono. E aí eles são bons condutores de quê? De eletricidade. São muito bons condutores de eletricidade, gerando eletricidade em alta quantidade aí, tá bom, gente? Nós temos um exemplo, o ponto de grafite, beleza? Quando falo que eles são bons condutores de eletricidade, não é que eles vão te dar um choque elétrico e você vai morrer, não. Mas eles são ótimos condutores de eletricidade, assim como nós não temos bons condutores de eletricidade na nossa tabela periódica. E aí, tempos depois, nós temos a descoberta aqui do nosso diamante. O diamante ele tem um átomo a mais, ou seja, ele está ligado a 4 átomos de carbono, forma um sólido duro e transparente. E esse diamante ele é um isolante elétrico e térmico, ou seja, ele tem o poder de isolar a eletricidade, não se chega, e ele é considerado também como um isolante térmico. 2 características fundamentais para o nosso diamante. E vale ressaltar que, diferente do nosso carbono grafite, o diamante ele não é um bom condutor de eletricidade, tá bom, gente?
Já no caso do nosso fulereno, olha só aqui o nosso fulereno, tá? Ele tem uma alta quantidade de carbonos. No mínimo, tá bom, gente boa? 60 carbonos. Ele é parecido aqui, gente, com uma bola de futebol. Coloquei aqui para vocês darem um bisóquio. E uma bola de futebol microscópica, que o diâmetro dela é mais ou menos de 0,7 nanômetros. Então é muito pequena, mas é uma rede de carbono muito grande. E vale ressaltar também que lá no Zoom, na apostila 8 de vocês, ele vai falar sobre o grafeno. O grafeno está lá no último parágrafo. O grafeno ele é usado, gente, principalmente em pontes metálicas. Ele é mais forte que o ferro, ele é mais forte que o aço ali. Então é uma rede carbônica muito estrutural, muito fixa, que auxilia grandes empresas a fazerem pontes extremas, pontes largas, com uma resistência muito grande. Então o nosso grafeno ele é muito usado aí para essa estrutura. E aí nós temos uma outra característica fundamental lá no final da página 8 de vocês, que é a diferença entre um composto molecular e um composto que? Covalente. Está aqui o checkmate da diferença desses compostos. A diferença entre um composto covalente e um composto molecular está na nossa temperatura. A grande diferença deles será a temperatura, beleza, gente boa? Então, nos compostos covalentes, eles vão apresentar temperaturas de quê? De ebulição mais elevadas. A temperatura de ebulição aqui nos covalentes, nos compostos covalentes, vai ser muito mais superior do que num composto molecular. As moléculas, elas vão estar unidas mais intensamente. Então, a grande diferença entre um composto molecular e um composto covalente está no quê? Está no processo de ebulição das suas temperaturas. Então, essa é a nossa aula de hoje, belezinha? Aula 7 e 8. E aí nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau.